Hoje eu gostaria de meditar com você no livro de Romanos. O livro de Romanos traz aquilo que alguns chamam de o caminho de Romanos. O caminho de Romanos, ele tenta explicar de uma maneira muito sucinta, muito resumida, a história de Deus e da sua criação. E o caminho de Romanos, aqui na carta de Paulo aos Romanos, diz o seguinte: o apóstolo Paulo começa no capítulo 3 dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23, todos pecaram. O apóstolo Paulo começa a narrar aquilo que aconteceu no começo da criação, quando o primeiro homem, a primeira mulher caíram e pecaram. E daí o pecado passou por todos os homens, diz lá em Romanos 5, 12. Todos pecaram. Todos nós, eu, você, todos nós. Não há ninguém que nasça nessa terra que não seja pecador. Paulo não exclui ninguém. Não existe este ou aquele que seja bom o suficiente para não pecar, a não ser Jesus, que nasceu e viveu sem pecado e não pecou. A não ser Jesus, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, dos mais bem intencionados homens e mulheres, daqueles que fazem a maior parte da caridade na humanidade, todos pecaram. E aí, o apóstolo Paulo continua lá no capítulo 6, no verso 23, dizendo que todos pecaram, e ele completa dizendo: o salário, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Todos nós pecamos e o pecado, nosso pecado, tem uma recompensa. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. A morte aqui é a morte eterna. A morte aqui é aquilo que Jesus fala em João capítulo 3, versículo 36, quando Jesus diz que aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus, os pecadores que não se arrependem, eles viverão eternamente debaixo da ira de Deus. Eles serão alvo dessa ira divina. Todos pecaram, diz o apóstolo, e esse pecado traz a morte. Morte eterna. Separação eterna de Deus e viver eternamente sobre a ira de um Deus que é santo. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo lá no capítulo 5, no verso 8, também da carta de Romanos, que Deus providenciou a solução para o pecado. Ele diz lá que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu para pagar o preço do pecado que nem eu e nem você conseguiríamos pagar. Jesus lá na cruz do Calvário pagou esse preço por você, por amor a você. Ali ele provou o seu amor. Jesus foi o preço pago, a morte dele, a vida dele foi o preço pago para a solução para o pecado. E aí o apóstolo Paulo continua lá no capítulo 10 de Romanos, no verso 9, quando ele diz assim: se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e se você confessar isso com a tua boca e crer isso com o seu coração, você será salvo, diz o apóstolo Paulo. Então, mediante a esse sacrifício e a essa solução para o pecado, para o seu pecado, que foi a morte de Jesus, o apóstolo Paulo diz: você precisa agora crer com o seu coração. Você precisa agora confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor.
Quero te convidar hoje a confessar a Jesus como o único Salvador da sua vida, como o único Senhor da sua vida. Se com a tua boca você confessar, se com o teu coração você crer, você será salvo. Que Deus te abençoe.